Olá, pessoal. Essa aula vai especificamente para minha neta, né? E ela vai espalhar, se quiser, para amigos. Mas eu queria avisar para ela que eu tinha prometido já trazer propriedades da potenciação. Mas eu olhei aqui no livro dela que tem, antes disso, raiz quadrada e tem raiz cúbica e tem outras coisas. Então, vou começar com essas outras coisas, essas raiz quadrada e tal. Depois amanhã eu entro em propriedades da radiciação, tá bom? Então vamos lá. Vamos lá, o estudo da raiz quadrada. Vou pegar aqui minha caneta amarelinha. Sim. Se uma sala tem formato quadrado, com cada lado igual a 6 metros, qual é a área desta sala? A área é o lado elevado ao quadrado, né? Se você tem um quadrado que é calcular a área, né? Se isso aqui é o lado, né? A área será o lado elevado ao quadrado, ok? Se mede 6 metros, a área, né, representada aqui por S de superfície, vai ficar 36 metros quadrados. O lado é 6 metros, mas a área vai ser ao quadrado, porque são duas medidas, ok? Se a área de uma sala mede 36 metros quadrados, qual a medida do lado? Aqui é o contrário, né? Ele antes deu a medida do lado e pediu a área. Agora está dando a área, que é a medida do lado. A área, como a área é o lado ao quadrado, nós podemos escrever que o lado ao quadrado é igual à medida da área. E a gente diz que se o lado ao quadrado é a medida da área, a medida somente do lado é a raiz quadrada do valor da área. Então, o lado será a raiz quadrada do total, ok? Então, o lado será igual a raiz quadrada de 36, que é a medida da área do quadrado. Isso aqui é para mostrar que se a área é a medida do lado ao quadrado, para calcular a medida do lado, é só achar a raiz quadrada da medida da área. Tudo bem? Definição de raiz quadrada. Olha só, raiz quadrada, definição. A raiz quadrada de um número real x é um número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em x. A raiz quadrada de um número real, raiz quadrada, vamos lá, raiz quadrada de 36 é um número real x não negativo, que no caso aqui é 6, né? Que elevado ao quadrado, se esse número for elevado ao quadrado, ele resulta naquele x, ó. Tudo bem? A raiz quadrada de um número real x, no caso aqui, o número real x é 36. É um número não negativo que, elevado ao quadrado, resulta em x. Note que há dois números que, elevados ao quadrado, resulta 36. Veja só, o 6 ao quadrado não dá 36, o menos 6 ao quadrado também não dá 36. E por que menos 6 não pode ser a raiz quadrada de 36? Olha o que é que ele diz. Entretanto, pela definição, a raiz quadrada de um número, a raiz quadrada não é um número negativo. Olha só, a raiz quadrada de um número real x é um número não negativo. É por isso que o menos 6 não pode ser entendido como raiz quadrada de 36, porque menos 6 é um número negativo. A raiz quadrada de 36 é somente o 6, tá joia? Raiz quadrada de 36 é diferente de menos 6, mas é igual a 6, tá? Análise da raiz quadrada de x, quando x é um quadrado perfeito. Ó, 36 é um quadrado perfeito, né? Ó, 36 é um quadrado perfeito que vai resultar no número 6. Já o número 5 não é um quadrado perfeito, porque não tem nenhum número que é elevado ao quadrado de 5, nem 10 é quadrado perfeito. O 9 é um quadrado perfeito? Sim, o 9 é um quadrado perfeito, porque o 3 elevado ao quadrado vai dar igual a 9. Se x for um número real não negativo,
x, ó, esse x for um número real não negativo, ou seja, de 0 para frente, de 0 aos positivos. Ele diz não negativo para incluir o 0. Quando ele diz não negativo, ele está incluindo o 0 e todos os números positivos, tá? Está excluindo todos os números negativos. Se x for um número real não negativo e for um quadrado perfeito, por exemplo, 9, então a raiz de x será um número real. Veja só, se x for um número real não negativo, por exemplo, 9, e for um quadrado perfeito, então, se x, né? Se x, ó, se x, que é o 9 no nosso exemplo, se x for um número real não negativo e for um quadrado perfeito, ele é um quadrado perfeito, porque a raiz quadrada dele é 3, né? É um número natural. Então, a raiz de x será um número real, que é 3, tá? Agora, se for menos 9, ó, se x for um número real negativo, não vai ter raiz quadrada, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Raiz cúbica até pode ter, mas a quadrada não. Por quê? Porque não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 9. Né? Não existe nenhum número que elevado ao quadrado dê menos 4. Tá? Vamos continuar. A raiz de 16 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 4 elevado ao quadrado, que é igual a 4. Né? Raiz quadrada de 16 não é 4? E 16 não é a mesma coisa que 4 ao quadrado? Então, a raiz quadrada de 4 ao quadrado é 4. Raiz quadrada de 0 não é a mesma coisa que 0 ao quadrado? 0 não é a mesma coisa que 0 ao quadrado? Então dá 0. Isso aqui ele quer dizer que você está simplificando este 2 com o 2 que está aqui, eliminando o radical. Tá? Ó, esse 2 simplifica com 2 de raiz quadrada e elimina o radical, sobra só o 0. Vamos tirar esses tracejados dali para não atrapalhar o nosso entendimento aqui, tá? Vamos tirar eles daqui. Beleza, deixe-me pegar a minha lapiseirinha amarela. Olha só. Raiz quadrada de 144 sobre 9. O 144 é um quadrado perfeito, que é 12. O 9 é um quadrado perfeito, a raiz de 9 é 3. Então, posso escrever que raiz quadrada de 144 sobre 9 é igual a raiz quadrada de 12 sobre 3, né? Elevado ao quadrado. Ó. 12 sobre 3 elevado ao quadrado. Porque eu posso distribuir esse 2 para o 12 e para o 3. Distribuindo o 12 por 2, eu vou ter 12 ao quadrado dá 144, 3 ao quadrado dá 9. Então, isso aqui está certo. Essa igualdade está certa. Aí, olha só, eu não tenho aqui um 2, eu não tenho aqui outro 2. Nas propriedades da radiciação, você vai descobrir que pode eliminar esse 2 com esse 2 e elimina o radical, sobrando só a fração que está dentro, tá? 12 sobre 3. Tá? Qual a propriedade que vai dizer isso aqui? Tá? Ele é mais ou menos isso aqui a propriedade. Ó. Raiz m de um número a elevado a n é a mesma coisa que esse número a elevado a m sobre n. Tá joia? Então, 2 dividido por 2 vai dar igual a 1. É como se isso aqui fosse elevado a 1. Né? Ou elevado a 2 sobre 2. Tá joia? Raiz de 0,16. Raiz quadrada de 0,16. É a mesma coisa que 16 sobre 100. Tá? Não é 16 centésimos? Olha só. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 100 é 10. Você já viu que é 4 sobre 10 a resposta. Mas vamos lá. Ó, 4 sobre 10 elevado ao quadrado. 4 sobre 10 é... Olha outra propriedade aqui. Tá? Da potenciação aqui, ó. Agora eu posso distribuir esse 2 por 4 e esse 2 por 10. São maneiras diferentes de resolver. Eu podia cortar logo esse 2 com o 2 que está aqui e dar como resultado só o 4 sobre 10. Mas não, o que é que ele fez? Distribuiu o 2 por 4, ficou 4 ao quadrado, e o 2 por 10, ficou 10 a segunda. Raiz quadrada disso aqui.
E o que é que ele me traz agora? Ele separou a propriedade da radiciação. Mais uma propriedade da radiciação. Raiz quadrada. Deixa eu pegar aqui minha lousa tão bonitinha que ela é, ó. Raiz quadrada de A sobre B é a mesma coisa, propriedade da radiciação. Raiz de A dividido pela raiz de B. Tá joia? É isso aqui. É isso que está sendo trabalhado aqui, ó. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Raiz quadrada de 4 ao quadrado sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 ao quadrado sobre 10 ao quadrado. Aí você tira a raiz quadrada desse aqui, ó. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Olha só aqui. Vamos para a nossa lousa. Raiz quadrada de 4 ao quadrado. Eu posso só cortar esse 2 com esse 2 e elimino o radical. Mas vamos para a propriedade da radiciação. Eu não disse para você que a raiz... Não, vamos escrever isso de novo. Vou botar de outra cor. Raiz m de A elevado a N não é a mesma coisa que A elevado a M sobre N? Isso aqui é uma verdade. Então, se você está trabalhando isso aqui, ó, raiz quadrada de 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 elevado a 2 dividido por 2. Esse 2 de fora dividido pelo 2 de dentro. Quem está fora vai para cima, quem está dentro vai para baixo. Isso aqui fica 4 elevado a 1. Tá joia? Então pronto, ficou raiz quadrada de 4 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 10 ao quadrado dá 10, que dá 0,4. Isso aqui, 4 dividido por 10 dá 0,4. Tudo bem? Na próxima aula, que essa aula já está muito longa, vamos trabalhar quando x não é um quadrado perfeito. Nós vimos agora quando x é um quadrado perfeito. O 4, o 100, o 9, o 16, tá? Na próxima aula a gente vê quando ele não é um quadrado perfeito.